Então, 1 Coríntios 15, verso 12. Diz assim na Bíblia, o apóstolo Paulo falando: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Eu quero falar nessa noite sobre se Jesus ressuscitou. Eu quero falar do assunto número 1 do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Lucinho, por quê? Porque tem 53 anos que eu vou vendo o dia 8 de dezembro chegar, o dia 9, dia 10, e eu vejo que o povo começa a mergulhar numa dor, numa tristeza. Eu disse aqui domingo que dezembro é o mês que as pessoas mais se matam, e o dia da semana que as pessoas mais se matam é domingo, à noite. Por quê? Porque não querem encarar aquilo que está por vir na segunda. E o Natal, ultimamente, ele está sendo tão banalizado. Não sou contra decorar sua casa, não sou contra nada disso, desde que você entenda que não tem nada a ver com o Papai Noel. Mas pôr luzinha, enfeitar, fazer árvore, os reformadores faziam, Lutero fazia. Não tem problema nenhum. O problema é transformar só numa data comercial e esquecer. Imagina todo mundo ir na sua casa no dia do seu aniversário, todo mundo entregar presente para todo mundo e você não ganhar nada. É isso que fazem no Natal. E para piorar, as pessoas ainda ficam tristes no aniversário do cara. Inclusive o Natal agora oficialmente já foi descartado, que agora não existe mais presente de Natal. O que as pessoas fazem é, elas compram na última sexta-feira de novembro, é o Black Friday, e depois disso não tem mais compra. Ou comprou em novembro, ou só ano que vem, se uma loja for quebrar, aí você entra lá, tudo a 110% de desconto, aí você compra alguma coisa. Não tem mais Natal, por assim dizer. E também não tem, porque também não tem mais como comprar carne. Então, o povo hoje só se puser uma vela em cima do miojo e cantar parabéns para Jesus. Não é? As pessoas hoje compram um pernil e levam para o banco, faz um investimento lá e fala assim, ó, guarda aqui para mim, né? Esses dias eu vi um amigo meu muito bobo, deixou cair a garrafa de azeite da casa dele, falou: gente, olha aqui, minha aposentadoria foi toda embora, olha para você ver. Isso eu amo no brasileiro. Nós somos um povo que, apesar de tudo que vivemos, nós conseguimos fazer uma piada com aquilo. Nós conseguimos rir. Mas não podemos ficar só nisso, porque uma hora o sorriso morre, uma hora o dezembro chega, uma hora você vê todo mundo saindo de férias e você ficando. Uma hora você vê, meu Deus do céu, não tem nem uma piscininha de plástico. Não. O poder da ressurreição. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Todas as religiões do mundo são basicamente iguais. Elas têm 4 pontos iguais. Primeiro, creem em um Deus ou deuses. Segundo, elas têm seus livros sagrados. Todas as religiões têm seus livros sagrados. Terceiro, elas todas têm um profeta, um Confúcio, um Maomé, um Jesus, um Allan Kardec. Todas têm. E todas também têm rituais que você tem que praticar para adorar ou acalmar esse Deus ou esses deuses. E apesar dessas semelhanças que as religiões têm entre si, o cristianismo tem um aspecto que é diferente dos outros. Todos os profetas de todas as religiões estão mortos, mas o cristianismo diz que o nosso profeta está vivo. Ressurreição não é um assunto novo, não foi criado por cristãos. Ressurreição é coisa antiga, que já aparecia em outras religiões, mas nunca foi constatado. Nunca houve no mundo uma ressurreição, só houve uma.
Não, Lucinho, você está enganado. Teve Lázaro, teve o menino que Elias... Você está falando de ressuscitação, Flor. Ressuscitação é uma coisa, ressurreição é outra. Eu não vim pregar nessa noite sobre o poder da ressuscitação. Você pode morrer aqui agora e a gente orar para você ressuscitar. Você volta dos mortos, mas daqui a uns anos você morre de novo. Quem acredita que Deus pode fazer uma ressuscitação hoje? Eu conheço um homem aqui no Brasil, pastor Paulo. Ficou 44 minutos em óbito. O atestado de óbito dele chegou a sair. E ele voltou à vida. Vocês têm que ver a história dele. Impressionante. Uma ressuscitação. Não é isso que eu vim pregar. É muito bonito, é. Eu vim aqui falar de um poder que é muito maior do que trazer um defunto à vida. Eu vim aqui falar de um poder que pode trazer tudo de volta à vida. Tudo. Na verdade, a ressurreição é a base da nossa fé. Paulo estava nervoso quando ele escreveu isso aqui para os Coríntios. Ele falou assim com os Coríntios: gente, eu estou pregando que Jesus ressuscitou, mas tem um povo aí dizendo que não existe ressurreição. Se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E se Cristo não ressuscitou e a gente não vai ressuscitar, a nossa fé é em vão. A base da nossa fé é: o nosso mestre não está mais morto. Ele passou pela morte, mas ele a venceu. Por isso, a ressurreição de Jesus abre para nós algumas conclusões que mudarão para sempre a nossa vida. Eu quero te convidar nessa noite a viver uma vida ressuscitada. Quem consegue entender o que eu estou falando aqui? Você vai viver uma ressurreição do seu corpo um dia, mas você já pode viver uma ressurreição do seu coração agora aqui. Hoje, para esse fim de ano, nós podemos viver isso. Então eu quero te mostrar algumas coisas sobre a ressurreição, e no final nós vamos orar. É uma palavra simples, mas eu fiquei, desde domingo que eu preguei aqui, eu estou assim: Jesus, as pessoas estão muito abatidas. É toda hora no meu celular mensagens das pessoas tristes, e mensagens muito complicadas, de pessoas desenganadas, e gente dizendo: vou largar o casamento, muita gente, assim, parece que foi aguentando um ano inteiro, e está chegando agora no final do ano, assim, de 4. E eu quero falar desse poder, que é o poder que deveria levantar cada um de nós toda manhã. Um dia um querido amigo meu católico, eu amo muito ele, eu e ele discutindo sobre Bíblia, e aí eu falei com ele assim: ó, deixa eu te falar. Ele falou assim: vocês crentes se acham melhor do que nós. Eu falei: nós não somos melhor, cara. Vocês têm até Papa, como é que nós vamos ser melhor? Nós não temos nenhum Vaticano. Vocês são melhor. Aí fomos discutindo, aí eu falei assim: só tem uma diferença entre nós e vocês. Ele falou: qual? Eu falei: a diferença entre nós e vocês é muito simples. É que vocês pegam Jesus, colocam ele nas costas e carregam ele para lá e para cá nas procissões. E nos evangélicos é o contrário. A gente levanta de manhã, ele pega a gente, põe nas costas e carrega a gente para lá e para cá. Você quer viver o poder da ressurreição? Veja alguns pontos aqui então. Se Jesus ressuscitou, então esse é o fato mais importante do mundo. Mais importante do que a pandemia, mais importante do seu aniversário, mais importante do que a queda do muro de Berlim, mais importante do que tudo, é a ressurreição do Filho de Deus. Ele voltou à vida. Por isso que o mundo é dividido entre antes e depois de Jesus. Não é porque ele foi um grande mestre de moral e ética. Não. É porque ele fez uma coisa que ninguém mais fez. Voltou dos mortos. E não só voltou e morreu depois. Voltou e vive pelos séculos dos séculos dos séculos. E está vivo e tem o poder de ressuscitar quem ele quiser e o que ele quiser.
Nunca mais esqueça isso aqui que eu vou te falar. Sabe o que Satanás está tentando fazer comigo, com você? Ele está tentando fazer com que os eventos da nossa vida, principalmente os eventos ruins, sejam a coisa principal. Então a gente vive em função do filho que está dando problema, do casamento que não está bom, do dinheiro que não vem, da causa na justiça que não ganha. E a gente, ei! A coisa mais importante da nossa vida é: Jesus ressuscitou. Isso é como se fosse um óculos. Me presta seu óculos. Tem que atrapalhar alguém, né? Olha aqui, o que você tem nesse óculos aqui? O que você tem? Hipermetropia? Para ler. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu coloquei esse óculos aqui, até me ajudou. Eu coloquei um óculos agora, eu vejo o mundo por essas lentes. Quando você entende que a ressurreição é o maior evento do mundo, você começa a ler a política através da ressurreição, você começa a ver sexo através da ressurreição, você começa a ver dinheiro através da ressurreição, você começa a ver casamento através da ressurreição, porque ressurreição não é um evento, é um estilo de vida. E se você tira isso, aí você volta para uma visão míope. Aí sim você começa a falar assim: ah, dinheiro é dinheiro, sexo é sexo, casamento é... Aí nós vamos de novo, muito obrigado, departamentalizar a nossa vida. Nós temos que parar com isso. Nós ocidentais temos essa mania. Mas como eu já tive em 42 países do mundo, eu descobri que na maioria dos países as pessoas não dividem as áreas da vida em área financeira, área amorosa, área estudiosa. Não! Eles veem a vida como um todo. Não existe, por exemplo, você falar assim: eu estou bem na minha vida emocional, mas eu estou mal de grana. Se você está mal de grana, você está mal de tudo. Esse meu dedo está com câncer, mas o resto do corpo está bem, graças a Deus. O corpo inteiro vai sofrer com o dedo. Quem entende o que eu estou falando? Ressurreição é a mesma coisa. Se você tira a visão do que é a ressurreição, você começa a viver uma vida, sabe de quê? De pedir esmola. De qualquer coisa serve. Sabe por que muita moça está casando com qualquer rapaz? Porque ela não se vê como nada. Então ela casa com o primeiro que dá atenção a ela, porque ela não se acha valorizada. Ela não entende que alguém ressuscitou por ela e que o valor dela é um Deus crucificado. Então ela se entrega para o primeiro idiota que curte a foto dela, com as calças caindo assim, ó. E aí, falou aí, mina? É nóis. Vamos dar uns garra aí. Vai agarrar sua avó cheia de varizes. Eu sou filha do Deus ressuscitado. Eu não sou suas negas. A ressurreição muda sua forma de pensar, de viver, de querer. Por exemplo, enquanto você não entender que a ressurreição foi o maior evento da sua vida, você vai ficar bolado com a sua idade física, biológica. Ai, eu já tenho 20 e tantos. Ai, eu tenho 30 e tantos. Ai, eu já estou com quase 40. Ah, morre logo então. Quando você entende que o poder da ressurreição mora em você, sua idade biológica é a última coisa que você se preocupa. Esses dias eu fui no médico, cheguei lá, fiz um monte de exame. Ele falou: Lu, você sabe que tem a idade biológica e tem a idade mesmo, está aqui na nossa frente. Você tem 53, mas sua idade aqui que está aparecendo para mim é de 35. Falei: obrigado, doutor. Obrigado. Saí de lá, cheguei em casa e falei: o doutor estava tentando levantar minha autoestima lá, Pati. Se eu não fosse bem casado, hein? O doutor me deu uma cantada lá, brinquei assim. Estou nem aí para a idade. Nem aí para grana, para nada. Cristo ressuscitou. E essa notícia tem um Lucinho antes dela e tem um Lucinho depois dela. Enquanto você não dividir sua vida entre antes da ressurreição e depois da ressurreição, você vai
viver essa vida de simplesmente voltei dos mortos, mas ainda estou capengando. O fato mais importante do mundo é que Cristo ressuscitou. Segundo, se Jesus ressuscitou, podemos pesquisar que acharemos as evidências disso. Luci, me prova que Jesus ressuscitou. Teve um discípulo, Tomé, que não viu na hora que Jesus apareceu. Aí quando Jesus apareceu, Jesus falou, vem cá, Tomé, põe a mão em mim aqui, encosta em mim, pare de duvidar e creia. A Bíblia diz que ele não tocou, ele só olhou e disse, Senhor meu e Deus meu. 3 coisas para provar que Jesus ressuscitou. Primeiro, nós temos um túmulo vazio. O túmulo está o quê? Alguém poderia ter roubado o corpo, alguém poderia, ok. Mas o túmulo está vazio. Segundo, nós temos muitas, na verdade, perto de 1.000 pessoas que viram ele ressuscitado depois dos mortos. Só de uma vez, a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 15, que ele apareceu para 500 irmãos, de uma vez só. Depois apareceu para Maria Madalena, depois foi aparecer para um monte de gente. Nós temos então, depois do túmulo vazio, nós temos o quê? As aparições. Ele ficou durante 40 dias aqui na terra, aparecendo para as pessoas. E o melhor, ele aparecia, não é dando paz do Senhor não, era abraçando, era comendo. Mas tinha um negócio esquisito, o corpo dele passava dentro de parede. Você está preparado? Sabe esse cansaço que está batendo no você e vontade de dormir? Você não vai ter mais isso. Nós vamos um dia ressuscitar e nós vamos ter um corpo que não vai mais chorar, não vai mais ter artrite, não vai mais ter dor, não vai ter mais miopia, não vai ter mais nada. E nós vamos viver um só rebanho e um só pastor. E sabe qual é a terceira grande evidência da ressurreição? Bilhões de pessoas já morreram na terra. Ninguém fala assim, morreu o Ayrton Senna e agora minha vida mudou. E olha que eu gosto do Senna. Para mim o Senna foi o maior brasileiro do mundo secular. Ninguém supera Ayrton Senna de jeito nenhum. Nem Santos Dumont, nem Pelé, nem ninguém. Ayrton Senna foi o único cara na história do Brasil que eu vi me devolver o orgulho de ser brasileiro. Ele pegou um esporte de playboy europeu e ensinou os caras a comer poeira. Eu acabei de ver a matéria agora. A série Senna da Netflix é nesse ano a série mais assistida da Netflix que não é em língua inglesa. Por quê? Porque o Ayrton Senna tem fãs no mundo inteiro. Por quê? Porque todo mundo que entende de direção um pouquinho sabe que ele foi o melhor que já existiu. Agora me fala uma pessoa que fala assim, eu era prostituto e parei de prostituir por causa do Senna. Me fala uma pessoa que era um galinha, pegador de mulher, e parou com isso porque o Ayrton Senna morreu em Imola, na curva Tamburello. Fala pra mim. Fala uma pessoa que ficou mais manso. Olha, depois que eu vi Senna, cara, eu fiquei manso, eu converso, sabe? Mas Jesus, bilhões de pessoas dizem, ele saiu do túmulo e hoje mora dentro de mim e eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa, gente. Eu sei certinho o dia que eu morri. 21 de abril de 1982. Foi o dia que eu fui para o túmulo. E ressurgiu um outro rapaz, uma outra pessoa. Se você não tem uma data em que você morreu, você não tem uma data em que você ressuscitou. Para ressurgir, ressuscitar, nós precisamos primeiro morrer. Vou falar disso daqui a pouquinho. Terceiro, se Jesus ressuscitou, nosso maior inimigo foi vencido, que é o pecado. E se o pecado foi vencido, a morte também foi vencida, porque a consequência do pecado é a morte. Fala comigo, a morte morreu. O dia que Jesus ressuscitou dos mortos, a morte foi a óbito. Ô pastor, onde está isso na Bíblia? No último capítulo da Bíblia, a Bíblia diz que a morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo. A morte vai literalmente morrer.
E ela já começou no dia que ela perdeu o Filho de Deus. Gente, Jesus começou a obra, e eu e você estamos usufruindo do que Ele já conquistou por nós. Hoje nós podemos viver uma vida livre do domínio do pecado. Não é que nós nunca mais vamos pecar, mas nós não seremos mais conduzidos pelo pecado. E outra, nós podemos hoje rir do nosso maior inimigo, que era a morte. Eu vi um vídeo, eu postei, vai lá no meu Instagram, depois você vai ver um vídeo esses dias dos crentes num velório, era velório mesmo, era uma irmã que tinha morrido, pandeiro, farofa, e o povo, porque ele vive. Tinha mestre-sala, tinha porta-bandeira, falei, o que é isso, gente? Mais respeito com o morto. Aí fui ler os comentários lá, o povo celebrando, porque aquela irmã era uma irmã cheia de Jesus. E o cristão agora, por causa do poder da ressurreição, pode chegar no túmulo de um velório de um ente querido e falar, até logo, ao invés de falar adeus. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? O Senhor venceu você. O Senhor venceu a morte, gente. Qual é o maior problema do homem? A morte! Hoje a morte não dá mais medo. Vou fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. Morri, irmão, eu vou andar em rua de ouro. Morri. Se eu estiver mal acompanhado, eu estou com Davi, Salomão, Moisés, Abraão. Morri. Acabou essa zica, esse calorão, esse friozão, essa confusão. Ei, eu vim trazer boas novas para você nessa noite. Aí, não, vou continuar aqui, senão eu vou adiantar os negócios. Então, terceiro, quarto, se Jesus ressuscitou, nós temos um Deus homem de corpo e alma, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus se esvaziou e virou homem. Ele deixou de ser Deus? Ele era 100% Deus, 100% homem. E Jesus hoje? Mesma coisa. Tem um homem lá no céu agora que dá para pegar nele. Ele não é um espírito, ele não é um Gasparzinho, ele não é um gás, ele não é um holograma, ele não é uma imagem produzida pela inteligência artificial. Ele dá para pegar nele. E adivinha qual é o único trabalho dele? Romanos 8 diz que ele fica à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Você vira para Jesus e fala assim, Jesus, eu estou na maior confusão aqui, Jesus, pede o Pai por mim. Por isso que é grande pecado pedir para Santo Antônio, pedir para São Benedito e pedir para Maria. Não é que eles são maus, eles não são a ponte entre o homem e Deus. Cristo é. Só Ele é. Ele ressuscitou. Para quê? Para hoje pegar a minha causa perdida, a sua causa perdida, levar lá diante do Pai e falar, Pai, é o seguinte, esse trem merece morrer. Esse marido aqui, ele merece o divórcio. Mas eu venho aqui interceder e pedir que o Senhor reate esse casamento. O pai olha para ele e fala assim, ai, com você pedindo eu não aguento falar não. Quem aguenta falar não para Jesus? Quem entende o que eu estou falando aqui? Moleque top, veio aqui, expulsou a capetada, curou o povo, tocou no leproso, na prostituta, perdoou, morreu, ressuscitou e hoje vive pelos séculos dos séculos. Ele ressuscitou, sabe por quê? Para assumir a minha causa perdida e a sua causa perdida. Muita gente que está aqui hoje, ó, você acha que está com problema, viu, amor? Deixa eu te contar, já era para você ter morrido, muitos de nós aqui, inclusive o que está falando no microfone aqui agora, era para ter. Eu já fui lá onde era para eu ter sido sepultado, porque a minha mãe está sepultada no cemitério, ali perto da Amazônia ali, era para eu estar lá, eu não estou lá.
porque eu falei: Jesus, só mais um pouquinho. E Ele ouviu a minha causa, e Ele está aqui nessa noite para ouvir a sua causa também. E Ele está aqui hoje para pegar o seu problema e para cuidar de você e para te ajudar, e vai falar assim: calma, se eu deixei o túmulo vazio, eu posso deixar a sua vida transformada também. Outro ponto aqui: se Jesus ressuscitou, tudo na nossa vida pode ressuscitar. Alegria pode ressuscitar, saúde pode ressuscitar, casamento pode ressuscitar, ministério pode ressuscitar, missões pode ressuscitar, fé pode ressuscitar, amizade pode, tudo pode vir à vida. Jesus vai dizer para mim e para você assim: gente, se eu vencer a morte, essa meia dúzia de coisas que está acontecendo com você, eu não dou conta. Lógico que eu dou. Eu venci o maior problema de todos. Eu venci a morte por você. Sabe o que é o meu problema e o seu? A gente não consegue entender o conceito de representatividade substitutiva. O que significa isso? Um cara fez, todo mundo se ferra. Um cara fez, todo mundo é abençoado. A gente acha que tem que ser com a gente. Não, enquanto eu não for ressuscitado, não está valendo, ô cabeção. Da mesma forma que se a gente tiver um pai ruim dentro de casa, a família inteira sofre. Se tiver um pai bom, a família inteira colhe o benefício, sim ou não? Mesma coisa. Adão foi lá e fez a coisa errada. Resultado, prejudicou todos nós. Jesus foi lá e venceu a morte. Resultado, todos nós, não vamos ser não, já somos beneficiados por causa disso. O poder da ressurreição trouxe a maioria de vocês aqui até esse lugar essa noite, e vai tocar você que está nos assistindo, e nós vamos viver uma nova. O nosso final de ano não vai ser de velório, não vai ser de cara fechada, não vai ser chorando. Nós vamos viver um Natal maravilhoso e uma virada de ano linda, e Satanás vai ter que engolir a nossa alegria, porque não está baseado em fato, está baseado na ressurreição do Filho de Deus. Se Jesus ressuscitou, podemos crer num 2025 melhor. Porque Ele vive, posso crer no... Na verdade, eu vou falar a verdade para vocês. Não precisa crer em 2025. Você pode crer num final de 2024 melhor. Quantas vezes eu vi jogo de futebol, gente, onde o jogo estava 1-0, 2-0, 3-0, e nos últimos minutos o outro time foi lá e empatou, virou. Gente, nós estamos nos poucos minutos finais desse ano, mas Deus é poderoso pelo seu poder de fazer gol, e você ainda falar: 2024 foi o ano da minha vitória. Ah, mas como, pastor? Pelo poder da ressurreição. O que mais? Se Jesus ressuscitou, não precisamos ter medo de nada. Medo de nada. Ai, como é que vai ser a eleição? Ai, como é que vai ser grana? Ai, e essa nova doença que chegou? Ai, não... Gente, Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, temor não? Temor não há. Eu me lembro que um dia eu fui numa igreja e o pastor resolveu orar assim, no meio do sermão. Ele parou de pregar e começou a orar. Caiu uma pessoa aqui, caiu outra ali, caiu outra ali. Umas 6 pessoas endemoniadas, e rosnando. Quem já viu gente endemoniada aqui? Quem já viu? Não é nem filme não, viu? De verdade mesmo. É comum. Aí o pastor falou assim: gente, olha aqui o poder de Jesus, como é que é. Sai em nome de Jesus. Foi embora. Sai em nome de Jesus, foi embora. Sai. Aí a última era um homem que estava se mexendo muito. O pastor falou: ô irmã fulana, cadê seu filho? Aí veio um menino de 5 anos e falou assim: vem aqui fulano. Acho que era Henrique o nome dele. Henrique, fala assim: sai em nome de Jesus. Aí o Henrique pegou e falou no microfone: sai em nome de Jesus. O bicho estribuchou e foi embora. E ele falou: eu fiz isso só para mostrar que o poder não é meu, o poder não é da igreja, o poder não é do pastor, o poder está no nome de Jesus. É a ressurreição
ressurreição de Jesus que assusta a capetada toda. Você não se tem medo de demônio, você não se tem medo de escuro, você não se tem medo de câncer, você não se tem medo de divórcio, você não se tem medo de nada. Ele ressuscitou. Ele é a boa notícia que supera todas as nossas más notícias. Se Jesus ressuscitou, o maior evento da sua vida não é aquele fato ruim que você só fica falando dele o tempo inteiro e relembrando, mas sim o seu encontro com Cristo. Todo mundo que está aqui, tem 2 ou 3 dias na sua vida que são aqueles dias que você olha para trás e fala assim: eu queria ter morrido, mas eu não queria ter vivido isso. Aí sabe o que Satanás faz com você? Pega você e coloca num loop eterno. É aquele ratinho que fica correndo naquela desgrama daquele trem que nunca acaba, e fica você fazendo você reviver. Não vai voltar, não vai resolver, não vai voltar atrás, vai aumentar sua tristeza, seu medo, sua ansiedade. Será que você devia sair daquilo tudo e falar assim: peraí, Jesus ressuscitou. Se Ele ressuscitou, eu vou dar risada disso aqui. Gente, vocês deviam ser pastor como a gente uma semana. Esses dias um irmão aqui da igreja, câncer em último estágio de pulmão. Eu fui visitar esse irmão. Irmão, o poder da ressurreição transforma um moribundo na pessoa mais feliz que existe. Mas sem o poder da ressurreição, você está bonita, você está bonito, com os músculos tudo em cima, empregado, e você está triste. Eu conversei com esse homem, a família do lado. Eu falei assim: eu vou lá para segurar eles devem estar todo mundo morrendo, porque estão vendo o pai morrer na frente deles. Gente, era um culto. E o homem dando glória a Deus, dizendo: pastor, se Jesus me curar, eu vou ser curado. Assim, não, eu vou estar em breve com o Senhor. Ai, eu estou muito empolgado com a vida, porque seja aqui, seja lá, a Bíblia diz: quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Posso te contar um negócio aqui? Muitas vezes nós estamos mais tentando evitar que os filhos de Deus vá para o céu do que ganhar a gente perdida para não ir para o inferno. Um crente fica doente, nós ficamos desesperados orando para ele curar. Mas se ele não for curado, ele vai para o céu. O problema não é um crente doente, é um não crente sarado. Consegui ofender alguém? Estou tentando aqui. O maior problema que existe no mundo agora são pessoas que estão perfeitas, andando para lá e para cá, e estão a um respirar de ir para o inferno. Nem todos os problemas dos crentes juntos é pior do que um não cristão. Por isso que a Bíblia diz que o bom pastor larga as 99 ovelhas. Por que ele larga? Porque já são ovelhas, já são dele. Jesus fala: se vira aí. Ai, Senhor, eu estou sofrendo, me socorre. Jesus fala: cala a boca, você só está num dia de cabelo feio, mas aqui eu estou com a situação aqui, tem uma ovelha que se perdeu. Ei, a partir de hoje, você vai encontrar com seus parentes no fim do ano agora. Chega neles, dá um livro, fala: tenho orado por você. Traz para o cantinho. Fala com aquela sua tia doida que desce na boquinha da garrafa. Fala com ela: tia da boquinha da garrafa. Antes dela ficar bêbada, fala tipo 7 horas da noite, antes dela tomar todas. Fala assim: tia doida, Jesus é louco pela senhora. O maior problema do mundo é uma pessoa que ainda não entendeu e não recebeu o poder da ressurreição de Jesus. Outra coisa: se Cristo ressuscitou dos mortos, nós podemos pensar nas coisas do alto e não ser escravo das coisas aqui da terra, porque o nosso coração já ressuscitou. Sabe o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 1? Já que vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Olha aqui,
É assim, ó. Isso aqui é Deus, aqui é Cristo, e aqui é você dentro de Cristo. Aí está tudo escondido aqui, ó. Tudo escondido em Deus. Quem entendeu? Vocês morreram, então vocês agora estão escondidos em Cristo e Cristo em Deus. Para chegar até você, não tem como. Por isso que o diabo de vez em quando cheira você assim a farinha e fala assim: ai, que vontade de morder, mas não pode. Essa desgraça aí tem Jesus. O ódio, ou vontade de matar, não pode. Um crente mau, com depressão, arrebentado, sem dinheiro, tem mais poder dentro dele do que o não cristão bilionário, casado, morando em Mônaco ou em Dubai. Pare de ser impressionado com as aparências. A forma presente desse mundo está para acabar, gente. E tudo que hoje vale muito para os homens, daqui a pouco tempo vai valer nada. Nada! E só vai ficar de pé uma coisa: aqueles que creram no poder da ressurreição. Décimo, se Jesus ressuscitou, toda a criação um dia será refeita, e os nossos corpos também um dia vão ressuscitar para sermos como dele. Deixa eu contar para você um segredo aqui. Nós não vamos para o céu. É aqui. Essa terra vai ressuscitar. A Bíblia diz que essa terra vai ser queimada e purificada. E a Bíblia diz que do céu vai descer uma cidade para cá, e nós vamos receber corpos. Corpo mesmo. Corpo assim, ó. Corpo. Né? Espírito. Você não é o Gasparzinho. Tá? O céu não vai ser uma sessão espírita cheia de alminha, não. Vai ser uma cidade com todo mundo com corpo. Tanto nós vamos ter corpo que a Bíblia diz que nós vamos comer. Quem é chegado num lanche? A Bíblia diz que a árvore da vida vai dar 12 frutos, cada mês um fruto diferente. Nós vamos falar assim: deixa eu provar desse, agora deixa eu provar desse, agora deixa eu provar. Nós vamos comer e não vamos engordar. A Bíblia diz que não haverá travesseiro, porque ninguém vai cansar, porque ninguém vai dormir. A Bíblia diz que não haverá sexo, porque não vai precisar reproduzir os seres humanos, porque nós seremos como os anjos. E a Bíblia diz que nós vamos adorá-lo, e nós vamos servi-lo, e nós vamos trabalhar com ele na nova criação que ele queria que Adão tivesse feito, mas ele não deu conta. Eu e você vamos passar a eternidade ocupadíssimos, vivendo dentro do poder da ressurreição. Pastor, eu quero. Você me convenceu, eu quero. Eu quero experimentar esse poder da ressurreição. O que eu faço? Então vou ler para você aqui, Filipenses capítulo 3, verso 10. Diz assim: Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo aqui? Eu quero conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Mas qual é a surpresa? Para conhecer a ressurreição, tem que conhecer a morte. Porque se você morrer nele, você ressuscita com ele. Lucinho, como que é esse morrer? É quando você nega você mesmo. É quando você diz: chega de eu viver para fazer as minhas vontades. É quando você diz: eu me arrependo dos meus pecados. É quando você diz: a partir de hoje, entra na minha casa, entra na minha vida, muda quem eu sou, faz-me uma nova criatura. Paulo disse: alguém está em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ei, você precisa morrer aqui nessa noite.
E aí você vai passar por um ritual que é o batismo. E o que é o batismo? É o símbolo físico daquilo que já aconteceu no coração. Quando você é colocado dentro da água, você foi sepultado, você morreu. E quando você tira, você ressuscitou para uma nova vida. Então primeiro tem que morrer os seus desejos. Você tem que morrer para o eu, tem que morrer para você e ressuscitar para Cristo. E depois o seu corpo tem que morrer. Um dia seu corpo vai morrer. E quando seu corpo morrer, aí sim nós vamos receber um novo corpo glorificado. E a Bíblia só dá uma dica sobre esse corpo: nós seremos como ele é. Aí tem muita especulação. Todo mundo diz que nós teremos todo mundo 33 anos igual ele, que nós vamos ter o rosto brilhante igual dele. Eu não sei direitinho não, gente, mas eu sei que vai ser muito maravilhoso. Eu não sei se é porque eu já estou mais velho, e eu já sei que eu não tenho, eu tenho para trás mais tempo do que eu tenho para frente. Eu só sei que eu olho para frente assim, e eu só consigo pensar coisa boa. E eu só consigo pensar assim: venha o que vier, haja o que houver, aconteça o que acontecer, no final eu vou vencer, porque o poder da ressurreição entrou em mim. Está falando aqui um homem, gente, que tentou se matar várias vezes. Está falando aqui uma pessoa que já teve depressão 3 vezes. Está falando aqui uma pessoa que já foi diagnosticada com doenças seríssimas. Eu tive meningite, cara, e eu estou vivo. Vocês não estão entendendo? As coisas que eu já vivi, as ameaças. E eu estou aqui. Para que eu estou aqui? Para realizar meus sonhos. Passa dessa fase. Não, eu estou aqui, eu morri para o Lucinho, eu morri para a minha agenda, eu morri para aquilo que eu amo, deixo de amar, quero, deixo de querer. Eu hoje tenho uma preocupação: contar para o mundo inteiro que ele morreu e ressuscitou, mas hoje ele vive e ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Essa é a coisa mais empolgante da vida. Então eu quero abençoar você agora e orar para você experimentar o poder da ressurreição agora aqui, hoje, agora aqui, ó. Não é amanhã não, não é daqui a 10 anos não, não é depois que você fizer penitência não, não é na hora que você acender uma vela para as almas não, não é na hora que você espalhar uma cruz na cara não, não é depois que você lê a Bíblia toda não, não, é agora. A Bíblia diz: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, e em seu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, será? O que tem que fazer então? 2 coisas: confessar com a boca e crer com o coração. Você fez isso, você morreu para você mesmo e nasceu uma nova pessoa. E aí você vai começar a ver umas diferenças assim. Você vai começar a ver que a sua galera que você andava com ela meio esquisita. Aí você vai falar de Jesus para eles, alguns vão aceitar, outros não vão querer. Você vai achar algumas roupas suas meio estranhas. Esses dias eu vi um vídeo tão legal, uma menina de 18 anos fez o vídeo dela jogando fora as roupas dela, depois que ela converteu. Ela jogou quase 90% do guarda-roupa dela fora. Ninguém mandou. Gente, quando você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Ninguém tem que virar para você e falar assim: para de falar palavrão. Você começa a falar assim: não é assim que uma pessoa ressuscitada fala. Você começa a não ter prazer em fofoca. Você fala: fofoca é assassinato da reputação alheia. Eu não quero saber de fofoca. Você começa, você larga a bebida, você larga o cigarro, você larga a droga, você para de prostituir, você para de seguir mulher pelada, você para de ficar dando moral pra gente que quer te levar para lugar. É assim. E Deus vai te mudando. E cada dia você acorda mais parecido com Ele, dorme um pouco mais parecido com Ele, acorda mais parecido com Ele e vai dormir um pouquinho mais parecido com Ele, até que um dia nós vamos ser como Ele é. Eu quero que esse dia chegue. Eu não vou para o céu para abraçar Abraão, Moisés, Davi, quer saber desse povo ninguém. Eu quero é pular no meu Jesus e beijar Ele todo e falar para Ele: obrigado, que o Senhor aguentou aquela cruz, era minha, mas o Senhor foi nela em meu lugar, e hoje eu estou vivo.